e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos ou de muitos. E será aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A paz do Senhor, meu irmão Felipe. Estou aqui para sequenciar nossa série de vídeos sobre o sermão profético. Estamos hoje nos versículos 12, 13 e 14 do capítulo 24 de Mateus. A gente separou a questão dos princípios das dores em duas realidades paralelas. Ou seja, são duas coisas que acontecerão ao mesmo tempo. A primeira realidade se refere ao mundo todo. Essa realidade vem do versículo 4 até o versículo 8. Do versículo 9 até o versículo 14 vem a realidade, a segunda realidade. São paralelas porque são realidades que acontecem ao mesmo tempo. Da primeira realidade, do versículo 4 ao versículo 8, ou ao versículo 8, é em relação ao mundo todo. A do versículo 9 até o versículo 14 em relação à igreja. Não quer dizer que coisas que estão escritas aqui no versículo 9 ao versículo 14 não possam ser interpretadas como algo que acontece no mundo. Também não quer dizer que aquilo que acontece do versículo 4 ao versículo 8 não quer dizer que são coisas que também não acontecem na igreja. Como eu falei, são do mundo todo. E são coisas que vai se ver mais claramente dentro do contexto da igreja, entendeu? E outras são coisas que se vê mais claramente dentro do contexto mundial, onde se fala em guerra, terremotos, onde se fala em muitos falsos cristos se levantando por aí, né? Você vê isso num contexto mundial. Agora, quando você vê, agora recentemente surgiu lá o tal de alguém que estão achando que é um Messias. Quantos Messias surgiram no meio dos séculos, né? Até nós aqui no Brasil temos um Messias aqui, o Henrique Cristo, né? Mas Jesus Cristo de Nazaré, o Messias de Deus, não. Porque é todo aquele que deixa de crer na verdade, automaticamente passa a crer na mentira. Então, mas aí, não são coisas que a gente vê mais no mundo. Mas pode acontecer na igreja. Há muitos cristãos que são iludidos, né, por enganadores, por pessoas que mesmo que não tomem o título de Cristo, mas querem tomar a autoridade de Cristo, né? Como exemplo, eu poderia tomar pessoas que tomaram a autoridade de Cristo. O fundador dos Mormons, né? A gente não considera nem os Mormons como uma igreja evangélica, mas como uma igreja pseudo-cristã, pseudo de falso, né? Mas eles se dizem cristãos e enganam a muitos cristãos, né? E o fundador deles é como se fosse um Cristo, né? Ele não toma esse título para si, mas ele toma essa posição para si, ok? Aleluia. E aí vem do versículo 9 ao versículo 14, onde Jesus começa a falar de coisas que hão de acontecer, né? Desde aquela época lá em que Jesus foi assunto ao céu, até os nossos dias. E são coisas que, à medida que se aproxima o grande dia do Senhor, essas coisas começam a acontecer com mais vezes, com mais frequência, porque o inimigo percebe que o seu tempo está contado. E aí Jesus começa a falar, e sereis, o que vai acontecer conosco, né? E sereis atribulados. A palavra atribulado quer dizer,
que vocês vão sofrer. Vocês terão sofrimento. A palavra, a tribulação se refere a sofrimento, a aflição. E aí, Jesus descreve dois tipos de aflição, dois tipos de tribulação. Ele descreve: e vos matarão e vos odiarão por causa do meu nome. Sereis odiados, sereis taxados, né? Hoje em dia a gente vive nessa paz velada, nessa ausência de perseguição, que na verdade é uma perseguição disfarçada, e recebemos títulos de fundamentalistas, de retógrafos, de vários títulos. Dependendo da posição que você toma, você recebe um título. Muitas vezes é comparado até a Hitler, né? Fascista, nazista, ou machista, ou vários títulos desse, né? Mesmo que você não seja isso, mas eles xingam disso, por causa do ódio que eles têm, né? Nós pregamos a paz em nome de Jesus, mas eles interpretam a nossa paz como uma pregação de ódio, né? Diz o salmista: pacífico sou, mas eu falando eles já entram em guerra, né? Neste tempo muitos, agora uma coisa que acontecerá neste tempo, por causa dessas tribulações, onde dessas perseguições, né, que nós já tratamos no vídeo passado, né? Por causa disso, muitos, ou seja, muitos, aí, por isso que eu estou falando aqui do versículo 9, já se fala dentro do contexto da igreja. E aí você vai entender o porquê que eu estou querendo dizer que isso se está se referindo dentro do contexto da igreja. Então, muitos, ou seja, isso ocorre e ocorrerá no mundo, com as pessoas no mundo. Mas o foco do texto, ou seja, o texto está se referindo em primeiro lugar à igreja. Então, estes muitos se refere à igreja em primeira análise, em primeiro lugar, em primeiro olhar, tendo em vista o contexto. Ou seja, que contexto? Quando você vai chegar lá no versículo 13, você vai ver: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse versículo não se pode aplicar ao mundo, porque essa perseverança se refere aos santos, né? E nesse tempo muitos serão o quê? Escandalizados. Aqui nós vamos identificar 4 pecados que se cometem nos dias atuais, que se cometiam naquelas épocas, que passaram a se cometer naquela época também, mas que nos dias atuais são mais aflorados, estão mais intensos. É o pecado do escândalo, o pecado da traição, o pecado do ódio, o pecado do engano religioso. O primeiro pecado: muitos serão escandalizados, né, neste tempo, ou seja, nos dias, desses dias de hoje, nesses dias atuais, muito mais do que já aconteceu na época dos apóstolos, já aconteceu na época dos mártires, né? Nos dias atuais está acontecendo muito mais, é o que eu tenho frisado. Neste tempo muitos serão escandalizados. O escândalo é um pecado que se comete contra a fé do próximo, né? Contra o crédulo dele, né? Contra aquilo que ele acredita, contra suas crenças, contra a sua fé de uma forma geral, né? A gente sabe que a palavra fé é uma palavra ambígua, ela tem vários sentidos. Ela se refere a crédulo, ou seja, aquele conjunto de crença, aquele conjunto de doutrina que você acredita, que você professa. Ela se refere à crença, ou seja, aquela crença, aquela convicção particular que você tem, e se refere à fé, né? Ou seja, a sua confiança, né? Seja em Deus, no caso aqui do versículo, que se refere a cristãos, né? A fé em Deus. Isso aqui a gente já refletiu, isso aqui a gente leva a gente lá naquela passagem da parábola do semeador. A gente já referiu isso no vídeo passado. Irmãos que estão nos acompanhando e que estão começando agora, vê lá, para que você possa inteirar do que nós temos refletido, né? Estão tudo numa playlist que eu estou colocando
com o título de Sermão Profético, ok? Trair. Muitos serão traídos. A traição é um pecado que atinge a boa fé ou a confiança que as pessoas têm nas outras. A boa fé, aquela confiança que você tem naturalmente, né, com as pessoas, né? Você, aquela confiança relacional, de relacionamento, né? E se atinge também a fraternidade e todo o amor nesse sentido relacional, o qual não é só um atentado, mas também deixa marcas profundas de amargura, né? A traição, ela marca a alma da pessoa, né? E muitos serão odiados, odiarão uns aos outros, né? O pecado que atinge a paz ou que se comete contra a paz daquele que odeia, ou seja, a própria pessoa que odeia perde a paz, e do que é odiado, ainda tira a paz daquele que é odiado. Que atinge também a vida, porque por causa do ódio enrefreado, muitos morrem, né? Hoje em dia você passa pelas ruas, se você olhar torto para alguém, ele já saca a arma e já te mata ali mesmo, né? Uma geração muito carregada de ansiedades, de ódio e de todo quanto é tipo de pecado. E o que atrapalha muito, o quarto pecado, é o engano religioso. O pecado que se comete contra a verdadeira religião, porque por causa do engano religioso, dos falsos que se introduzem dentro do cristianismo, dentro da igreja, falando que são servos do Senhor, falando e dizendo muitas heresias, por causa deles, o conhecimento de Deus e o conhecimento do caminho de Deus. Quando a gente fala da religião verdadeira, a gente fala do caminho que leva o homem a Deus, que é Jesus, né? E esse caminho que é Jesus, que é revelado na palavra de Deus, esse caminho ele é escandalizado, esse caminho ele é desacreditado por causa do engano religioso. Muitas pessoas passam a não conseguir acreditar e a receber a palavra quando é ministrada ali por um pastor, porque muitas pessoas já veem pastor como título de ladrão, né? Não é ministrada ali, quando é ministrado por um irmão simples mesmo, eles ainda menosprezam, eles ainda desprezam, né? Isso é um atentado contra o genuíno conhecimento de Deus, que se comete até mesmo contra a razão, né? Vamos ler, né, sobre esses 4 tipos de pecados. Nós vamos ler o Salmo 11, versículo 3. Este versículo, lendo em seu contexto, se refere a Deus, né? E tem um sentido um pouco diferente. Mas eu gostaria de pegar esse versículo por causa da pergunta que o versículo faz. Por causa da pergunta que o versículo faz. É uma pergunta que, embora ela se refira a Deus, porque é o justo e não os justos, e o versículo 4, 5, 6 e 7 do Salmo vai explicar o que Deus começa. O versículo faz assim: ora, o destruir dos fundamentos, que poderá fazer o justo? Aí o versículo 4 vem: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras são dos filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os certos lhe contemplarão a face. Mas quando a gente pega só essa frase, né, ela traz uma pergunta que dentro desse contexto, dessa ministração que nós estamos falando aqui, do Mateus 24, é uma pergunta muito interessante. Essas 4 iniquidades que eu destaquei aqui, escândalo, traição, ódio e engano religioso, ela atacam fundamentos
ela está com fundamentos da fé cristã. Ela ataca a paz, ela ataca a verdadeira religião, o verdadeiro conhecimento de Deus. Ela ataca a fé, né? E a consciência das pessoas. Ela ataca o amor relacional, o amor conjugal. Ela ataca fundamentos. O inimigo, nos dias atuais, ele tem atacado fundamentos. Ele tem procurado destruir princípios, ele tem procurado destruir e desestabilizar, né? Como eu estava lendo ali sobre as guerras que Josué fez, são guerras desestabilizadoras. Ele procurava desestabilizar os reinos, para que quando as tribos entrassem mesmo para possuir, os reinos não fossem fortes, elas conseguissem extirpar o resto dos cananitas que estavam ali. Então a gente vê que isso o inimigo tem feito, ele tem procurado desestabilizar, combater os fundamentos. Por isso que essa pergunta trazida para o contexto de Mateus, né, ela se aplica a nós. Ela é uma pergunta que vem para nós. Quando os fundamentos são destruídos, o que é que nós podemos fazer? O que poderá fazer o justo, assim, você, eu, aquele, né? Ela tirada claro, como eu já expliquei o contexto certo dela, como que ela é interpretada de forma certa. Mas ela é uma pergunta que traz uma preocupação. Qual deve ser a nossa postura? E aí a resposta está no versículo 13. Perseverar até o fim. Vamos lá. E aí, além dessas traições, ou seja, como resultado disso, né, o amor de muito, como resultado desses vários ataques que eu já demonstrei aqui: escândalo, traição, ódio, engano religioso, atribulação, muitos serão mortos, muitos serão odiados. Aqui no Brasil a gente não é morto por ninguém, mas a gente é odiado. Porque aquele que se preza em ser fiel à palavra, em seguir os princípios, ele não tem um aplauso do mundo, não. E se alguém aplaude, é aplauso assim, ó. Igual cachorro, né? Você pensa que ele está rindo, mas ele está rosnando. Então, como resultado disso, olha, vamos ver o que o versículo diz. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí vem o versículo 12, complementando essa frase. E por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, por causa da traição, do ódio, do escândalo, do engano religioso, da perseguição e do sofrimento e do ódio que as pessoas terão. Isso fará com que muitos abandonem a fé verdadeiramente e haja um aumento de escândalo, um aumento corrigindo, um aumento de pecado, um aumento de pessoas que não se importarão em viver uma vida santa, um aumento de crentes que terão de crentes só um nome, mas que na verdade não serão crentes de verdade, né? E isso também, como eu falei, ocorre tanto dentro da igreja, mas como também dentro do mundo, mas o foco é a igreja. Mas a gente vê que no mundo também, muitas coisas que antes eram tidas como erradas passam a ter tido como certo. E o pecado começa a oprimir as pessoas lá no mundo. E começa a oprimir aqui, de forma que ele chega diante de Deus como um choro, como um clamor, quando chegou diante de Deus, no caso de Sodoma e Gomorra. E aí vem a palavra e diz: e por se multiplicar esse pecado, que, como eu falei, estará até mesmo dentro da igreja, porque o foco do versículo aqui é a igreja. O amor de muitos. O amor de quem? Aí você vai dizer de muitos no sentido geral. Realmente, no sentido geral, a gente vê
nessa frieza. Mas esse foco do versículo aqui é na igreja. O amor de muitos na igreja. De muitos. Ou de quase todos, dependendo da interpretação, né? Se esfriará. Também não fala que esse amor vai acabar. Mas ele chegará a ponto de quase acabar. Por isso se fala que ele será esfriado, não fala que ele será exterminado, nem aniquilado. Olha a palavra, muito bem colocada. Diante disso, se depende que muitos deixarão a sua fé. Muitas pessoas hão de deixar a fé por causa dessas coisas. A Bíblia diz, como recebeste Cristo, assim nós devemos permanecer nele. Mas muitos, embora estejam na igreja, mas já abandonaram a sua fé, eles já não creem em Jesus da forma como eles receberam a fé, quando eles aceitaram Jesus. O texto diz, esfriará. Esfriar é sinal de indiferença espiritual, de empatia com o próximo, ou seja, você vai ficar indiferente espiritualmente e a sua empatia vai diminuir para com o próximo, E, ou seja, o que é empatia, aquele que a gente chamava, o que ainda chama, de amor pelas almas, de você sentir o gemido das almas e querer que as vidas sejam salvas e procurar pela salvação. Mas muitos de nós temos estado indiferentes, endurecidos, Esse negócio tem trazido a frieza. E aí a pergunta ressoa na nossa mente, como eu falei, contextualizada no capítulo 24 de Mateus. Com os fundamentos destruídos, o que se poderá fazer? Os justos, no caso agora, Não de acordo com o Salmo 11, mas de acordo com Mateus. O que se poderá fazer? Qual deverá ser a nossa postura? O amor de muitos se esfriarão, ou de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, versículo 13. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O eleito, o justo, aquele que está com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É sabido que ele perseverará. Mas a gente precisa de exortá-lo a perseverar. Porque existe uma recompensa. Que recompensa é essa? É ser salvo. Ou seja, nós somos salvos em dois sentidos. Somos salvos agora, que cremos em Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 1, que diz assim: e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, quando você aceita Jesus, você já é salvo dos seus pecados. Você já é salvo, você já se torna um filho de Deus, você já tem a marca da promessa na sua vida. Mas você tem ainda uma promessa na sua vida, que é a salvação para a vida eterna. E deixa eu corrigir o que eu terminei de falar. Você tem uma marca, uma promessa na sua vida. Você recebe o Espírito Santo, passa a ser o penhor de que Deus virá te buscar e levar para viver com Ele eternamente. Esse arrebatamento que nós esperamos, que tantos mortos que se levantarão primeiro e encontrarão conosco nos ares,
todos transformados em corpos glorificados. Esse arrebatamento é o que é esse será salvo aqui, né? No sentido futuro, né? Ou seja, porque muitas pessoas aceitam a Jesus e gozam do prazer, né? Que o Senhor Jesus dá, né? Da graça que o Senhor concede, mas eles não perseveram. Como diz assim, eles abandonam a fé, eles saem do caminho do Senhor. Mas o texto diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ou seja, é essa salvação, a salvação que Deus diz que ele virá a resgatar o seu povo, né? Ou seja, é uma garantia que o salvo é aquele que permanece fiel. Esse será salvo está relacionado à fidelidade e perseverança dos santos. Os santos, eles perseveram fielmente no caminho do Senhor, né? E dar-te-ei a coroa da vida, né? Esse será salvo, né? Aplicando numa visão este é o sentido, ok? E aí vem o versículo 14 para nós concluir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Também já comentei esse versículo no vídeo passado. E esse versículo ele se refere à propagação universal do evangelho. O evangelho já é pregado universalmente. Existem lugares, sim, onde não receberam o evangelho, sim. Mas existem lugares que não tem mais nenhum resquício do evangelho, mas que esses lugares o evangelho já passou por ali. Mas que depois veio e houve, né? O texto não fala, e esse evangelho será pregado, o texto fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Por todo o mundo, né? Deixa eu pegar uma outra citação aqui, uma outra referência para nós concluir. Por todo o mundo, ou seja, em todo o mundo, em todos os lugares. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho, né? Em todos os lugares o evangelho do reino vai e já foi pregado. E tem lugares, é claro, que ainda não foi pregado, lugares muito isolados, lugares muito fechados, que talvez nunca entrou o evangelho. Mas esses locais já são poucos locais. E o evangelho, que nada para, o evangelho triunfante está chegando lá, né? E muitos desses locais que também ainda o evangelho não chegou, mas se o sinal de internet ou o sinal de televisão chegou, o evangelho chegou. Talvez não chegou fisicamente na pessoa de um missionário, mas o evangelho chegou. E um detalhe, só para concluir aqui, a partir do próximo vídeo estaremos meditando do versículo 15 em diante. Aqui nós falamos sobre o princípio das dores, né? Que vai do versículo 4 até o versículo 14, onde Jesus fala o que acontecerá desde a sua partida até o dia em que se aproximará a sua chegada, o tempo em que se aproximará, o dia não, o tempo em que se aproximará a sua chegada. Isso se refere ao princípio das dores. E ainda estamos vivendo o princípio das dores, mas eu creio que estamos vivendo já próximos do fim, né? Que é o que o versículo 14 diz, né? E é aqui que eu queria fazer minha pontuação, uma coisa que eu sempre digo: aonde há um eleito, o evangelho chega. Mas só que o texto não diz para a salvação. O texto diz para testemunho a todas as gentes. Que aonde há um salvo, aonde há um eleito, alguém que Deus, em sua presciência, sabe que ouvirá e receberá o evangelho
chegará ali, a pessoa aceitará Jesus. E se alguém morreu e não aceitou Jesus, tem o testemunho da natureza, é um testemunho natural, que se ele cresça isso é uma coisa que eu gostaria de explicar num vídeo à parte, né? Possivelmente eu grave nessa semana, posto talvez até antes desse vídeo, que esse vídeo eu posto, não, esse vídeo eu posto hoje, pode ser que eu poste antes do vídeo que eu vou postar sobre música na sexta-feira ou no sábado, né, que costuma ser sexta ou sábado. E aí eu faço algo explicando sobre este assunto, né, da questão da salvação. Onde há um eleito, ali Deus envia alguém para resgatar. Mas a palavra de Deus, a palavra de pregação do Evangelho, não é pregada só para os eleitos. Deus mandou pregar o Evangelho para todo mundo. Quem é o eleito? O eleito é aquele que crê e recebe Jesus como Salvador e permanece, como diz o versículo 13, até o fim. Deus sabe quem são essas pessoas, Deus sabe quem são essas pessoas, pela sua presciência. Essa não é uma visão calvinista, não, essa é uma visão cristã de uma forma geral. A diferença aqui entre a afirmação calvinista e uma afirmação arminiana é que o calvinista interpreta isso como uma determinação de Deus. Que Deus predestinou, né, de forma determinista. Ele determinou. Há uma diferença muito sutil, né, na minha opinião. Agora, o arminiano ele já vai dizer que Deus elegeu, mas que teve em vista isso a sua presciência. Ou seja, a escolha ainda é de Deus, porque Deus escolhe antes de tudo. Deus ainda se mostra soberano, isso não anula a soberania de Deus. E Deus é quem escolhe salvar. Isso também não anula a soberania de Deus. Mas que Deus, e isso não serve também como condição. Não foi a condição, né? Mas foi algo que Deus usou para a sua escolha. Que Deus usou para a sua escolha. Né? Eu não estou sendo muito claro, porque esse vídeo não é para isso. Eu só estou querendo dizer que o versículo 14, ele diz o seguinte, que o Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho. Muitos serão salvos, mas nem todos serão salvos. Mas todos serão, o Evangelho chegará de uma forma, como se diz, para a justiça. Todos serão cientes. Então, quando alguém não consegue chegar nesses locais, mas esses locais precisam ser atingidos para que a palavra de Deus se cumpra, nem que seja um folheto ou um livro, chega lá e alguém lê e todo mundo ouça aquilo, onde falar sobre o Evangelho de forma, ou uma transmissão de rádio que chega lá, ou um sinal de internet que chega lá naquele local bem escondido, chegará, ok? E essa semana, ainda antes da sexta-feira, em nome de Jesus, nós vamos preparar e vamos pontuar algo sobre essa questão, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.